Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Meus caros irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o mês de novembro e neste mês nós enfatizamos o ensino bíblico de sempre darmos graças a Deus. Leio com você nessa noite o texto de Colossenses capítulo 3, verso 16, que nos diz assim: habite
ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós nos juntamos como Igreja de Jesus para esse tempo de reflexão na tua palavra, para esse tempo de oração e também, ó Deus, nos juntamos como Igreja de Jesus para apresentarmos ao Senhor a nossa gratidão. A tua palavra nos ensina, Pai, que esse deve ser um exercício constante em nossas vidas, que nós devemos cultivar em nosso interior a expressão de gratidão. Devemos ter um coração grato ao Senhor. E nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é que cuida de nós, que o Senhor provê para a nossa vida, sim, através do trabalho, através do nosso esforço, mas sabemos, ó Deus, que tudo vem do Senhor e que o nosso coração, ó Deus, deve cultivar a gratidão. E nós dizemos ao Senhor muito obrigado. E dizemos muito obrigado principalmente porque o Senhor nos fez idôneos para uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, uma herança que nos aguarda nos céus, uma herança que já temos desfrutado aqui nessa terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação que temos na pessoa de Cristo. Esse é o maior bem que o Senhor nos deu, é o maior ato de amor, a maior expressão de amor é termos a salvação em Jesus Cristo. E por isso nós te somos gratos, Pai. Nós comemoramos nesse mês de novembro a gratidão, celebramos a gratidão e agradecemos ao Senhor por todas as coisas, pelo suprimento, por nossas roupas, pelo nosso calçado, pelo nosso alimento, por nossa casa, por nossos irmãos. Obrigado, Deus, pelos familiares. Nós te agradecemos, Pai. Sabemos que quando temos um coração grato, é porque nós temos uma relação com o Senhor. E que o Senhor, através da tua palavra e pelo teu Espírito que habita em nós, cultive sempre no nosso interior um coração agradecido. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando nas nossas quartas-feiras as orações que Paulo fez na prisão. Estamos no capítulo 1 de Colossenses, no finalzinho da oração de Paulo, lá nos versos 11 e 12, Paulo está falando da excelência moral. Paulo intercede em sua oração aos Filipenses, ele faz 3 pedidos intercedendo por seus irmãos. Ele pede por inteligência espiritual, lá no versículo 9, ele pede pela prática de obediência, no versículo 10, e ele ora também pedindo aos seus irmãos que eles tenham uma excelência moral. E lá nos versos 11 e 12, ele diz assim: sendo fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, em se tratando de excelência moral,
Paulo está dizendo assim: olha, eu peço a Deus para que vocês tenham paciência diante das circunstâncias difíceis, diante dos tempos turbulentos, diante de uma pandemia que assola todo mundo. Tenham paciência, sejam confiantes de que o Senhor vai dar o fim devido à situação. Sejam confiantes de que através das circunstâncias difíceis vocês haverão de crescer. E Paulo pede também por longanimidade. Longanimidade é aquela atitude diante dos relacionamentos difíceis, das circunstâncias complicadas com relação aos nossos tratos com as pessoas, aos nossos relacionamentos. Tem pessoas que são um pouco mais imaturas, tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, e nós somos chamados pela palavra do Senhor, somos exortados pela palavra do Senhor a sermos longânimos, a andarmos sempre a segunda milha. Isso é uma expressão de amor. Então, nós vimos sobre essas duas petições de Paulo na semana passada, e hoje nós vamos trabalhar outras duas que ele também faz em se tratando da excelência moral daqueles por quem ele ora, que é alegria e gratidão. Então, quando as circunstâncias não são favoráveis, nós podemos usar de paciência com alegria. E quando as pessoas são de difícil convivência, podemos ser longânimos com alegria. Existe uma paciência que resiste, que persevera, mas talvez não com alegria. A oração de Paulo é para que exista nessas virtudes cristãs, na paciência, na longanimidade, uma combinação com a alegria. A alegria aqui precisa ser distinta de felicidade. A felicidade depende do que está acontecendo. Se as circunstâncias são favoráveis, são encorajadoras, são de realização, então, se as pessoas são amáveis, são educadas, se as pessoas têm um pensamento alinhado ao nosso, então nós estamos felizes. Mas a alegria é independente das circunstâncias e das pessoas. A carta mais alegre que Paulo escreveu foi a carta aos Filipenses. E ele escreveu da prisão em face da possibilidade de martírio por causa da sua fé, mas ali ele tem uma alegria muito grande, e mesmo no trato com aquelas pessoas lá da igreja de Filipos, que estavam tendo problemas entre elas, Paulo está feliz, está alegre. Ele expressa a sua alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Somente o Espírito de Deus que opera em nós pode nos dar alegria em meio às circunstâncias e pessoas difíceis. Lá em Gálatas 5:22 a gente tem o fruto do Espírito é a alegria. Alegria não é algo que nós construímos em nós mesmos. Alegria é algo que o Espírito Santo de Deus infunde em nós. Eu procurava uma palavra para expressar com maior precisão essa ação do Espírito de Deus, e essa foi a mais adequada que eu encontrei. Infundir. A palavra infundir tem alguns sinônimos interessantes para nós nesse contexto. Significa derramar, significa incutir, significa influir, significa inspirar. Todos esses sinônimos expressam bem essa ação do Espírito.
infundir em nós a alegria. Porque o reino de Deus não é só comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Eu posso me lembrar de tempos em minha vida quando as circunstâncias ao meu redor apontavam para dificuldades e derrotas. Mas o meu coração estava cheio de alegria espiritual, cuja fonte só poderia ser Deus. E no meio das circunstâncias difíceis, no meio dos relacionamentos complicados, a alegria flui, a alegria está presente. Mas também posso me lembrar, né, e é triste dizer, também posso me lembrar de tempos em que eu me rendi às aparências das circunstâncias que estavam à minha volta. Me deprimi com pessoas difíceis, com pessoas mais delicadas no trato. E aí eu não encontrei em mim a alegria. E quando nós não encontramos em nós a alegria diante dessas circunstâncias difíceis da vida, nós perdemos de vista a vitória que Deus já tem para cada um de nós. Então, a alegria é algo que o Espírito Santo de Deus infunde em nós. Perseverança e longanimidade com alegria. Seja perseverante, tenha paciência nesses tempos difíceis de pandemia. Já estão nos seus últimos dias. Já está nos seus últimos dias essa pandemia. Seja paciente e também seja paciente com as pessoas, com aqueles que são mais delicados, com aqueles que são mais sensíveis, com aqueles que são mais críticos. Seja longânimo, ande a segunda milha e faça isso com alegria, certo de que essas virtudes cristãs haverão de trazer benefício, haverão de promover vitória. Muito bem. A quarta evidência do poder de Deus em nossas vidas, desse poder que opera em nós e que completa o pedido de Paulo por excelência moral, é a gratidão. Cristãos cheios do Espírito são infundidos de alegria e gratidão. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando perdemos a nossa alegria, reclamamos de tudo e nos tornamos críticos de tudo. Pessoas sem alegria são pessoas de difícil trato. A falta de alegria no espírito torna as pessoas amarguradas, entristecidas, descontentes com a vida, desconfiadas, desencantadas com sua existência. A falta de alegria no espírito torna as pessoas amedrontadas. A carta de Paulo aos Colossenses é repleta de expressões de gratidão. Nós precisamos entender que a nossa paciência, nossa longanimidade devem ser embaladas pela alegria e também pela gratidão. Pessoas com coração sem alegria e sem gratidão perdem em medida muito elevada a beleza da vida cristã. Se é que encontram alguma beleza na vida cristã. Paulo, nessa carta aos Colossenses, que é repleta de expressões de gratidão, agradece pela igreja, lá no capítulo 3, do verso 1, e ora para que ela cresça em gratidão aqui no versículo 12, quando temos aí
essa sua convocação aos Colossenses, dando graças ao Pai que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A vida cristã deve abundar em gratidão. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graças, capítulo 2, versículo 7 de Colossenses. Capítulo 2, o verso 7. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Esse é só um exemplo dos vários textos que Paulo põe aqui sobre a gratidão. Uma das evidências de que se está crescendo espiritualmente através do estudo da palavra de Deus é a gratidão. Paulo diz assim lá no capítulo 3, nos versos 15 a 17: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nossas orações devem sempre incluir a gratidão. Perseverai na oração com ações de graças. 4:2. O cristão que é cheio do Espírito, cheio da palavra e atento à oração, será provado nisso por suas atitudes e por sua gratidão. Gratidão é uma atitude oposta ao egoísmo. A pessoa egoísta diz: eu mereço o que vem a mim. As outras pessoas devem me fazer feliz. Mas um cristão maduro, um cristão sábio, entende muito bem que a vida é um presente de Deus e que as bênçãos da vida são fruto da bondosa mão de Deus. Há uma bênção que recebemos de Deus que deve nos mover constantemente à gratidão, além de todas as outras que temos. Como Paulo diz, Deus nos fez dignos da herança. Deus nos fez dignos da sua herança, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Essa palavra aqui, idôneos, significa qualificados para, habilitados para. É como se você terminasse uma faculdade de Direito, por exemplo, e depois da faculdade tivesse que fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Você termina o seu curso de bacharel em Direito, você não é idôneo ainda para exercer a advocacia. Você não está habilitado, você precisa fazer uma prova. E aquela instituição idônea para habilitar os advogados, então depois da prova corrigida, se você atingir os pontos mínimos, você então se torna idôneo. Aquela instituição te faz idôneo para exercer o seu direito de ser um advogado. E Deus nos fez assim, idôneos para a herança que temos na pessoa de Cristo. E Deus nos qualificou, Deus nos habilitou para desfrutarmos dessa herança, para sermos também donos dessa herança, para termos parte nesta herança. E enquanto esperamos pela volta de Jesus, uma vez que Deus nos fez idôneos para o céu, nos alegramos
pela parte que temos nessa herança através dele. Um coração agradecido por essa tão maravilhosa provisão de Deus é tudo o que podemos oferecer a ele. Gratidão. Aproveite o mês de novembro para refletir nessa virtude que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus faça crescer em nós. Infunde em nós e faça crescer em nós. Tenha sempre um coração generoso, dando sempre graças a Deus Pai pela parte da herança para a qual Ele nos fez idôneos. Vamos orar? Obrigado, Deus, por nos permitir esses momentos de reflexão na Tua Palavra, que chama atenção para essas virtudes, ó Deus, que precisamos permitir que o Teu Espírito faça crescer em nós. A paciência, a longanimidade, a alegria e também, ó Deus, a gratidão. Obrigado, Deus, por essas orações que foram feitas por nós, quando Paulo ainda estava na prisão. Nós te damos graças, Senhor Deus, por esse conteúdo, Pai. E que o Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, nos faça crescer na excelência moral, ó Deus. Nos faça crescer na inteligência espiritual, nos faça crescer na disposição para Te obedecermos, Pai. A fim de que aconteça o que Paulo diz que pode acontecer e que deve acontecer na nossa vida, Deus. Esse desfrute profundo da herança que temos no Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida abundante. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos fazer idôneos para ela. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos fazer idôneos, habilitados para o céu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma noite na Tua presença, uma noite abençoada, em segurança. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você, que o Senhor te abençoe com paz, consolo e o amor que vem dos céus. Um grande abraço, querido.